Ellen Sila Lumenomentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho hoje de história do Brasil. Eu sei que a minha especialidade é pré-história do Brasil e não história do Brasil. Meu negócio é mais arqueologia do que história, mas nesse caso eu não podia deixar passar. Tem uma nova biografia do Tiradentes, que se chama O Tiradentes, feita pelo jornalista Lucas Figueiredo, com um trabalho de pesquisa fantástico, detalhadíssimo, e eu queria compartilhar parte disso com vocês numa coisa tipo 5 fatos inusitados que vocês jamais imaginariam que aconteceu com o Tiradentes, ou pelo menos que pouca gente sabe. E são coisas muito legais, tem um trabalho de pesquisa aprofundado que foi lá no cotidiano do cara mesmo, e pouca gente conhece, assim, a gente não conhece a fundo a Inconfidência Mineira muitas vezes, e esses detalhes biográficos que dão todo esse sabor, esse colorido pro personagem, acho que pouca gente ouviu falar. Então, sem mais delongas, vamos a eles. Uma primeira coisa muito legal é a influência indireta, mas muito importante, da Revolução Americana, né, da Revolução de Independência dos Estados Unidos, sobre o Tiradentes. Um cara que só falava português, que não teve educação formal, mas que tinha muita curiosidade sobre ciências políticas, sobre o debate filosófico do iluminismo, e ele conseguiu emprestado, caiu na mão dele um livro em francês, cujo título é esse aqui. Agora eu vou gastar meu francês para vocês. É o Recueil des lois constitutives des colonies anglaises confédérées sous la dénomination des États-Unis de l'Amérique septentrionale. Que lindo, né? Que é basicamente uma recolha ou coleta das leis constitutivas das colônias inglesas confederadas sobre a denominação de Estados Unidos da América Setentrional. Então, pegaram várias legislações dos estados americanos que tinham ficado independentes, traduziram para o francês, e isso, por meio de intelectuais amigos do Tiradentes, caiu na mão dele. Ele não sabia nada, patavina de francês, ele começou a estudar aquilo por conta, emprestando dicionário de pedindo dica para outras pessoas que sabiam francês, devagarzinho, palavra por palavra, até ele entender, e isso meio virou uma bíblia dele, tá? Era uma bíblia revolucionária que ele andava com ela por baixo do braço, estudando e tentando entender como criar uma república democrática, moderna, numa época em que as monarquias ainda dominavam o mundo todo. Você imagina o cara ali tentando, palavrinha por palavrinha, entender o francês que falava dos Estados Unidos. Outra coisa aí mais sobre a vida pessoal do Tiradentes, ele nunca chegou a casar, mas ele teve uma união estável com uma moça chamada Antônia Maria do Espírito Santo. E quando eles começaram a namorar, o Tiradentes já tinha feito 40 anos e ela tinha uns 15, 16. Então tinha essa grande diferença de idade que, enfim, pra época não era tão inusual. O pai e a mãe do Tiradentes também, a diferença de idade era mais ou menos essa. Só que o Tiradentes, número 1, viajava muito como militar e também a negócios, né? E quando ele começou a entrar no movimento revolucionário, ele já ia bastante para o Rio de Janeiro, começou a ir mais para tentar forjar contatos lá, para tentar criar uma rede revolucionária que passasse de Minas até o Rio de Janeiro. E nisso ele ficou 1 ano e meio fora de casa. Eles já tinham uma filha, que era a Joaquina, tá? Não Maria Joaquina, fãs de Carrossel, mas Joaquina, assim como o nome do pai era Joaquim. E quando ele voltou, ele ficou sabendo que ele tinha levado umas guampas, tinha levado uns chifres, infelizmente, tá? E aí ele acabou então largando dessa moça com quem ele tinha essa união estável, deu bens pra ela, deu um terreno pra ela e tal, e quase nunca mais viu a filha. É um aspecto triste, porque depois até as duas acabaram ficando meio amaldiçoadas, meio proscritas pelo governo português. Quando ele foi condenado, levaram essa pancada. Então, Tiradentes também foi corno, gente. Vejam só que coisa. Um ponto muito interessante que o livro discute é o papel do Tiradentes como polícia de fronteira, porque assim, você imagina que você tinha Minas, que era, como o nome diz, o grande centro de mineração, de ouro e também de pedras preciosas, tá? Que gerava uma grande riqueza para o Império Português. Naquela época já estava meio em declínio, mas ainda vinha muito dinheiro dali. E esse ouro, essas pedras preciosas, saíam então lá de Minas e iam para o Rio de Janeiro, para de lá serem exportadas para Portugal, tá? Com os impostos e tudo mais. E obviamente que essa rota aí era super crítica para o Império Português e era perigosa, porque parte dela passava pela Serra da Mantiqueira, região montanhosa, com muita floresta. Era um negócio ali em que ficava bandido rondando em volta, ainda mais com uma população pequena, pouca organização, pouca estrada. E o Tiradentes, então, uma das missões dele foi monitorar essa região. Ele teve que enfrentar várias quadrilhas de bandoleiros com os nomes
sensacionais, como o famoso Mão de Luva e também o Montanha. Tipo, parece coisa Cacete Planeta, mas é sério. O Mão de Luva e o Montanha aterrorizavam essa rota que trazia os impostos para o Rio de Janeiro. E o Tiradentes chegou a encontrar corpos de comerciantes assassinados com seus escravos e tal, umas coisas meio CSI Tiradentes, assim, até que ele acabou ajudando a prender esses caras que talvez tivessem até algum acordo com as autoridades coloniais pra, tipo, beleza, vocês roubam os caras aí, depois vocês só pagam o meu, tá? Então, CSI Tiradentes na Mantiqueira, gente. Outra coisa que chama muita atenção, pra quem não conhece a fundo a história da Inconfidência, a gente começa a achar a Inconfidência Mineira, tipo, os caras ficavam tudo, né, cochichando, olha, vamos se libertar de Portugal, não sei que lá. Na verdade, a atuação de Tiradentes era completamente o oposto disso. O cara ia nas tavernas, o pessoal lá tomando as suas aguardente mineiro, lá e falava, e aí, vocês não acham que Portugal tá cobrando demais, não? E pô, a gente tá com uma população super boa aqui, a gente não podia se autogovernar, não? Você não acha, fulano? Você não acha, cicrano? E tipo, era essa coisa realmente direta, aberta, essa coisa quase evangélica, tipo, Tiradentes com a Bíblia debaixo do braço, que no caso a Bíblia era, né, os livros lá, o livro em francês das leis americanas, falou, com licença, senhor, o senhor tem um momento para ouvir a palavra da Inconfidência Mineira? Era tipo isso, na cara. E não é à toa, então, que ele ficou muito marcado como a face do movimento, como o cara que simbolizava diretamente esse evangelismo na cara dura de revolta, né, tá? Então, foi mais complicado e mais difícil pegarem o fio da meada para punir os outros membros da Inconfidência, mas o Tiradentes ficou muito na cara desde o começo, uma coisa que ele assumia esse risco, tá? Ele era um cara corajoso, ousado no nível da falta de noção mesmo. Por isso que ele ficou tão marcado, no fundo. E finalmente, acho que uma coisa interessante que tá na cabeça de todo mundo é essa imagem do Tiradentes de Jesus Cristo, né? Até com o cabelo comprido, com a barba, com a túnica branca e tal. Isso, obviamente, foi construído pelos regimes republicanos que vieram depois do Império, e, óbvio, queriam meio que denegrir o Império Português, que era meio que o antepassado do Império Brasileiro, né? Só que tem um fundo de verdade, que é um fundo de verdade interessante e complexo. O Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, ainda nessa coisa do evangelismo dele, quando o resto dos Inconfidentes já estavam meio desanimados com as possibilidades de revolta, e ele fica um tempão na solitária, tipo 2 anos e meio, na solitária, sendo interrogado repetidas vezes e com assistência espiritual de alguns frades franciscanos ali. Esse isolamento, esse sofrimento, meio que vai construindo na própria cabeça dele uma imagem meio, se não messiânica, meio de auto-sacrifício. E ele era um cara bem devoto, ele era devoto da Santíssima Trindade, era a devoção pessoal dele como católico. E no fim das contas, ele então assume um pouco esse papel, ele vai evitando cada vez mais dedurar os companheiros. Quando tem o julgamento definitivo lá no Rio, inicialmente todo mundo é condenado à morte, todo mundo que está junto com ele, esses grandes nomes, Tomás Antônio Gonzaga, né, Alvarenga Peixoto e outros, esses caras são condenados à morte inicialmente, só que já estava pronta uma ordem lá de Portugal para lá, não, na verdade vamos matar só o Tiradentes, tá? Só que eles mantêm esse suspense, meio que quase um terrorismo ali de Estado. E no fim das contas eles anunciam, olha, não, realmente quem vai ser enforcado mesmo é só o Tiradentes, os outros vão ser degradados, né, enviados para as colônias na África e tudo mais. E o Tiradentes vai lá já com essa coisa de, não, melhor que eu pague por todo mundo, ele diz que tá todo mundo desesperado, e aí fica todo mundo alegre por saber que não vai ser condenado à morte, e o Tiradentes vai falar, que bom, gente, vai lá dar um abraço nos caras, fala, que bom, sou eu que vou morrer, tal, que bom que vocês escaparam, é realmente incrível. Então, embora seja uma pessoa cheia de contradições, complicada, às vezes meio picaresca, às vezes meio sem noção, é difícil não enxergar uma grandeza nesse último ato dele. Enfim, por enquanto é isso, pessoal. Eu recomendo fortemente que leiam o livro. É um grande livro, um livro sensacional. E embora tenha sido feito por jornalista, vou puxar a brasa para minha profissão aqui, mas tem um rigor de historiador mesmo. Merece ser conhecido e que a gente possa entender esse capítulo tão importante da história brasileira. Beleza? Obrigado pela atenção. Espero voltar com mais livros sobre história por aqui, que é sempre muito legal. Como dizem os elfos, galera, Namarie. Adeus.